nunca Jesus deixarei. Né? Romanos capítulo 8 diz que nem a profundidade, nem o porvir, nem os anjos, nem mesmo a morte poderá nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então esta é a confiança que devemos ter na palavra, em nosso Deus, em nosso Salvador, que veio do céu na terra trazer perdão e salvação para nós, que estávamos mortos em delitos e em pecados, mas Ele nos ressuscitou espiritualmente para uma novidade de vida. Agora é que nós vivemos. Quando nós estávamos no mundo fazendo as paixões da carne, nas bebidas, nos prazeres e nas músicas embaladas, e até as pessoas pensavam, eu estou curtindo a vida. Não, aquilo é morte, né? O profeta diz que agora sim nós temos vida. Porque essa vida que temos através de Cristo é a vida eterna, que jamais terá fim. Então é esta vida que Ele veio trazer para nós aqui, né? Vida eterna e salvação. Graças a Deus, né? Hoje, dia 3, né, de maio, nós completamos 7 anos que assumimos o trabalho aqui em Cascavel e começamos a lutar pela fé, um pouquinho, né, um grupinho de gente, né, pouquinho. Eu acho que nós éramos em 9, né, irmão Guedes? 9 mesmo, que era batizado, né, que tomava ceia, né? Então eu acho que era até menos, eu acho. Era por aí, uns 9 comigo, né? Aí tinha o irmão Vanderlei, que era de Toledo, né? Estava meio por aqui, trabalhando um tempo, foi embora para Toledo. E de lá para cá foram muitas batalhas, muitas guerras, muitas profecias, né? Uns profetizaram que ia dar 2 semanas, nós ia brigar tudo, ia acabar tudo. E o outro profetizou que era 2 meses, ele deu 2 meses. Ele falou, não, é 6 meses não passa, né? 6 meses não passa. E aí lembrando que o irmão Brana fala na mensagem dos selos, eu acho que é Deus em simplicidade, quando o irmão Brana faz a terceira rededicação do tabernáculo, quando ele passou pela terceira reforma. A terceira reforma, não, a segunda reforma, foi construído em 1933, né? Depois ele foi reformado lá, não me lembro se foi no ano de 50 e pouco, e depois em 63, né, final de 62, no começo de 63, o tabernáculo Brana passou por uma reforma e acrescentou mais assentos no tabernáculo, né? E quando o irmão Brana vai pregar sobre os selos, ele faz uma nova rededicação do tabernáculo, onde ele cita muitas coisas sobre a da igreja, que ali não era um lugar para vender livros, para vir pessoas de outro lugar, que vinha para oferecer livros e vender para o povo e tudo mais. E ele fala sobre essas coisas, e ele fala contra todos os prognósticos, que quando ele construiu aquele tabernáculo com um grupinho de pessoas, o povo não tinha dinheiro, na época da Grande Depressão Americana, que os Estados Unidos faliu em 1929 para 1930, houve uma falência nacional nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York quebrou e houve uma falência terrível nos Estados Unidos. Num tempo de pobreza, de fome, eles compraram o lote financiado, começaram a construir o tabernáculo sem dinheiro, né? As irmãs ajuntavam coisas para vender, sucata para vender, para juntar dinheiro, né? Uns faziam docinho, salgados para vender para as pessoas, para juntar dinheiro, e outros pediam donativo nas esquinas e tudo mais, e começaram a assumir a dívida. O irmão Brano disse que menos de um ano aquela conta de não sei quantos $1.000 foi pago, né? Então quer dizer que foi Deus que pagou. Foi construído num lugar, era um pantano ali, né? Era uma lagoa, foi aterrado e construído o tabernáculo Brana. Então o irmão Brano disse que eles profetizaram que aquele tabernáculo dentro de 6 meses ia virar uma garagem, né? Então ele disse que foi Deus que sustentou. E nós aqui também, é Deus que sustentou, é Deus que trouxe cada um que veio depois, porque Deus traz cada ovelha para o aprisco, né? Ele tem cuidado dos seus. E depois, né, no ano de 2014, né, o Monésio mudou para Cascavel, né? Depois, acho que em 2017, veio o irmão Cleomar, né, a irmã Zete, a Maria. E aí veio o irmão Ede também, né? O irmão Ede Manelante, que morava na cidade, nem sabia que tinha igreja da mensagem. Então ele veio trazendo, né? Glória a Deus. Aí 2 lugares, irmão Guedes.
Arruma ali, passa alguém para cá, para cima aqui, ó. E... Glória a Deus. E assim, pela graça de Deus, pela fé, nós vamos caminhando, vamos prosseguindo, e até aqui nos ajudou o Senhor. Então, nós, mesmo num grupinho de pessoas, até hoje nós não temos um músico assim, né? Para tocar e cantar e tudo mais, e eu assumi os cânticos, e fomos cantando, lutando, pelejando pela fé, e às vezes vieram alguns irmãos de Toledo, irmão Zé Francisco, viu? Muitas vezes. Um tempo o irmão Sandro esteve aqui conosco, né? E nós adoramos a Deus, buscamos a face, a presença de Deus. E assim fomos prosseguindo. Teve uma época, que acho que uns 6 meses ou mais, nós tínhamos um culto de oração na sexta-feira, só oração. E nós recebemos muitas bênçãos, muitas vitórias através dali. Foram muitas pelejas e propostas, né? Para que se voltasse atrás. Mas Deus levantou um povo, né, com mesmo simplicidade, humildade, né, com o irmão Guedes, a família dele, e nós lutamos junto aí, a minha família. E aí logo quando, em setembro de 2013, né, nós mudamos para Cascavel, no dia 5 de setembro, aí logo depois nós batizamos, né, a irmã Marilene, a esposa do irmão Rodecir, e a Sara também, né, eu acho que a Camille também, e o irmão Salomão. Foi 4, né? Nosso primeiro batismo foi 4 batismos. Depois, um ano depois, né? Eu acho que foi. Aí nós batizamos a irmã Ana e o irmão Ronaldo, né? O Ronaldo era da Assembleia, voltou atrás, não prosseguiu. Depois nós batizamos, acho que o irmão Danielzinho, em Santa Teresa. Depois a irmã Camille, depois o Jefferson, né? E assim fomos prosseguindo e vamos prosseguindo, né? Felipe não era nem nascido ainda, né, Felipe? Tá aí o Felipe, né? Grandinho já. Mas, graças a Deus por tudo, né? E até aqui nos ajudou o Senhor. E o trabalho não é de um homem, o trabalho é de Deus. Amém. E se nós estamos aqui não é por causa de mim, é por causa do povo. É por causa do povo de Deus, dos escolhidos de Deus, né? Amém. E pela graça do Senhor, nós procuramos nos parar pela palavra, pelas escrituras, relembrar todo o conselho de Deus, ensinar esse caminho santo, verdadeiro, e muitas pessoas, por nós defender a verdade, defender aquilo que é correto, pessoas foram embora, nos abandonaram, porque queria um caminho largo, que afrouxasse, endossasse algumas práticas que eram erradas conforme a mensagem, e por causa disso nós pagamos um preço, né? E esse é o preço que todo verdadeiro homem de Deus e filho de Deus paga por você ficar com aquilo que é correto. Amém. As pessoas que querem um caminho fácil, pecaminoso, elas lhe abandonam porque elas querem um caminho largo para viver como quer. Mas para entrar no reino dos céus precisa santidade. Amém. Amém? Amém. Porque a Bíblia diz, lá no livro de Hebreus, ele diz, né, Hebreus 12, 14 diz, né? Que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, esse é o dever de todo cristão, de todo ministro, sacerdote, zelar pela sã doutrina, por aquilo que é verdadeiro, porque nós não estamos lutando simplesmente para ter bênçãos materiais desse lado de cá. Essa não é a nossa oração. Ainda que Deus nos dá tudo o que é necessário, pertencente a esta vida, quanto às coisas materiais, e Ele tem dado, e se nós não alcançamos mais, não foi culpa de Deus, foi nós que não oramos mais, não insistimos mais em oração, não confiamos mais em Deus, por isso que às vezes não recebemos mais. Mas Deus todo dia Ele tem o mesmo poder, Ele tem a mesma força, não tem um dia que Deus está depressivo, meio sem vontade de abençoar. Todo dia Ele está pronto para abençoar, para ouvir o seu povo, para ouvir a oração, o clamor da sua igreja. Amém? Ele é Deus todos os dias, Ele tem o mesmo poder todos os dias. Ele é fiel em sua palavra. Nós estivemos aqui no dia frio, dia chuvoso, dia muito frio, né, irmão Nézio? Quarta-feira, um pouquinho de gente de oração, os irmãos que trabalham, né? Trabalhavam, não podia estar, mas nós estivemos aqui nos cultos de oração. Até arrumamos um aquecedorzinho aí, dava uma quebradinha meio no gelo, mas nós estivemos aqui
né? Nunca desmarcamos o culto por causa de tempo, de chuva ou de era frio e coisa mais, né? Porque Deus quer ser adorado todo dia. Acima dessas nuvens não existe dia escuro e nem dia claro. Lá é sempre luz, porque Deus, Ele é a luz. Então, Ele quer ser adorado todos os dias. Então nós não fazemos corpo mole para adorá-lo, para servi-lo, embora em todos os trabalhos que fizemos de evangelismo, Santa Teresa, né? Ainda no começo nós fomos algumas vezes em Mariluz, né? Também pregamos ali para uns irmãos, e até hoje tem o irmão João, né? Ele manda saudação para nós, para o Senhor também, e graças a Deus, as pessoas ainda sentem saudade, mas é muito longe para nós ir daqui lá, 195 quilômetros, é muito distante, né? E isso envolve muita despesa e coisas mais. Mas pela graça de Deus, Deus sempre estendeu as mãos de misericórdia e nos sustentou na batalha. Ele abriu as portas que se fechavam e Ele ainda continua o mesmo Deus, né? E graças a Deus nós começamos bem novo também e aprendendo junto com vocês, e nós aprendemos da palavra, porque o Espírito Santo é o professor e Ele tem nos ensinado e continua ensinando. E assim nós queremos prosseguir até o fim, lutando, perseverando na doutrina dos apóstolos. Amém? Louvado seja Deus. Porque em Efésios, capítulo 2, versículo 19 e 20 diz: assim que não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe as irmãs que estão nos visitando nesta noite. Amém? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vamos ler as Escrituras e vamos estudar um pouquinho na palavra. Vamos relembrar um assunto que nós já estudamos. É bom relembrar, né? Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Vamos ler na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós fizemos também, né? Eu creio que foi no ano de 2016, 17, bastante culto ali, no bairro Santos Dumont, na casa do irmão Valdecir, né? Cada 15 dias nós fizemos ali muito estudo da palavra, e foi pela graça de Deus, né? Nos ajudou muito, né? E aqueles que não entendiam muita coisa da Bíblia, e quanto aos rudimentos, estudamos muito, e foi muito bom, né? Foi uma bênção, graças a Deus, né? E tivemos aqui também nesse período, pastor Micaías, lá de Naviraí, veio e nos ajudou. Fizemos campanha. Irmão Vils, que agora era de Campo Grande, estava residindo em Criciúma também. Viemos aqui, fizemos campanha em Santa Teresa do Oeste, e assim nós plantamos a semente, né? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Glórias a Deus. Nós vamos estudar um assunto que é muito comentado nesses dias em que nós estamos vivendo, e nós precisamos conhecer esse assunto à luz das Escrituras, da Palavra de Deus. Não que segundo um teólogo diz, que uma igreja diz, mas segundo a revelação na Palavra de Deus. Segundo as Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém,
para que seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Oramos. Querido Pai Celestial, que o Senhor possa, nesta hora, estender tuas mãos de misericórdia e graça e abençoar nossas almas, Pai, com esta palavra que lemos e com a revelação que o Senhor tem enviado para nós. Em nome de Jesus Cristo, ó grande Deus, nós necessitamos de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti, ó Pai. Nós cremos na Tua palavra santa. Nós cremos, Senhor, que Teu Espírito revela todas as coisas. Nós cremos, Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. Por isso tem enviado para nós, Senhor, esta mensagem, esse profeta mensageiro, com a revelação para revelar os mistérios nesse último dia, para abrir os olhos dos escolhidos, para eles não serem enganados pelo anticristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós confiamos tudo em Tuas mãos, ó Pai. E como oramos aqui nesta noite, meu Deus, que a palavra não volte vazia, mas cumpra o efeito para o qual ela foi enviada, para trazer libertação, para trazer revelação, para abrir o nosso entendimento, para trazer cura na nossa alma, trazer cura das enfermidades, para nos sustentar nessa batalha, Senhor, aumentar a nossa fé, para aumentar a nossa confiança em Ti, Senhor, naquele que fez a promessa, pois a Tua palavra diz que há uma coisa que é impossível de Deus fazer, é impossível que Deus minta, e o Senhor prometeu que estaria conosco, e mesmo em nós, até a consumação dos séculos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, parta para nós o pão da vida e alimenta nossas almas, Senhor. É o que nós necessitamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, amém. Podeis assentar, irmãos? Louvado seja o Senhor. Há uma escritura no livro do profeta Isaías, no capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Há muita escritura, vamos citar, né? Seria bom se você tivesse um lápis e uma caneta, né? E pudesse anotar. Sumiu a página 14 aqui da minha Bíblia, né? Do livro do capítulo 14. Né? Vamos ver se eu encontro aqui. Isaías capítulo 14. Minha Bíblia soltou as páginas, né? E deve estar pelo meio dela, mas não está aqui não. Isaías capítulo 14. Então a Bíblia aí fácil para mim aqui. Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 17. Então, nós lemos aqui que o homem do pecado se manifestaria e ele se assentaria no templo de Deus querendo parecer Deus. E quem é esse homem do pecado? Quem é esse homem do pecado? Umbrella diz que os homens ungidos pelo diabo, eles morrem na terra, mas aquele espírito que está ungindo aquela pessoa, ele não morre, ele pega outra pessoa e vai passando para frente. Se esse homem do pecado, que se manifestaria no tempo do fim, é o mesmo que ele está ungido por um espírito, o mesmo espírito que ungiu Nabucodonosor, o mesmo espírito que ungiu Nimrod, o mesmo espírito que ungiu homens no passado que foram malignos, sanguinários contra os filhos de Deus. Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono
e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. E subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então havia um ser que queria ser semelhante ao Altíssimo, querer ser igual a Deus. E isso, Isaías está falando de algo que foi no passado, antes dele. Está dizendo que houve esse ser que quis ser semelhante ao Altíssimo e diz: eu vou fundar um reino nas bandas do norte. Então ele diz, então versículo 14: e subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, o mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que os seus cativos não deixava ir soltos para as suas casas? Então, Isaías está descrevendo esse ser, né? Ó, irmão, obrigado. Está descrevendo esse ser. E esse ser é Satanás. Era a estrela da alva. Lúcifer quer dizer o iluminado. Ele era o anjo de luz, o mais formoso dos querubins, que estava ao lado de Deus. Um dia achou-se iniquidade no coração dele, porque ele desejou ser adorado, ser semelhante ao Altíssimo, e ele perverteu a terça parte dos anjos do céu. Vamos dizer que havia 1 milhão de anjos no céu. Ele perverteu 300.000 anjos para o lado dele, para formar um reino nas bandas do norte. Só que Deus, através de Miguel batalhou com ele e chutou ele lá do céu, e ele veio na terra para estabelecer um reino na terra. Já que ele não pôde reinar no céu, ele veio reinar na terra. E ele então entrou na humanidade através do pecado de Adão e Eva e mostrou para Adão e Eva, para Eva, a árvore da ciência do bem e do mal, e a árvore da ciência do bem e do mal, ela produziu filhos e multiplicou sobre a terra, e desde então Satanás tem governado a terra. Satanás tem trabalhado na terra, fundado reinos, levantado homens com ganância, com poder, tem levantado cidades, impérios, e todos eles têm caído e morrido. Veja, mas Jesus Cristo promete um reino também. Ele também promete um reino. Mas nesse tempo, nós estamos vivendo numa terra que é controlada pelo diabo. Você diz, controlada pelo diabo e Deus. Deus também. Deus, ele é o soberano. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E o maligno ele vai até onde Deus permitir. Mas tudo na face da terra, o diabo coloca o seu dedinho e ele perverte as coisas e traz morte, tristeza, separação, traição e todo tipo de males e de problemas. Então nós vamos estudar um pouquinho nesta noite sobre o Deus desta era maligna. Deus com letra minúscula. Porque Deus com letra maiúscula é o Senhor Deus que criou os céus e a terra. Por isso não se pode escrever Deus quando se refere ao Senhor Jeová, quando se refere ao Altíssimo, soberano, com letra minúscula, porque desqualifica ele, né? Então não se pode. Todo nome próprio de pessoa deve ser escrito com letra maiúscula, muito mais quando se refere ao Todo-Poderoso. Amém? Então, o Deus desta era maligna. Nós podemos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Veja, na mensagem, o Deus desta era maligna, parágrafo 56, o profeta mensageiro diz: os dois espíritos, tem dois espíritos, duas forças maiores trabalhando na terra, Deus e o diabo, o Espírito Santo e o espírito do anticristo. Duas forças trabalhando na terra. Satanás, através do espírito do anticristo, ele está batalhando, porque ele sabe que não há redenção para ele.
Não existe salvação e arrependimento para o diabo. Ele vai para o lago de fogo porque já está determinado por Deus. Só que ele não quer ir sozinho. Esse que é o problema. E Deus também, Ele criou os céus, onde é a sua habitação. Ele criou um paraíso, um milênio. A eternidade é de Deus. E Deus não criou os céus para morar sozinho também. Amém? Amém. Ele não criou os céus para morar sozinho. E o diabo também não quer ir sozinho para o inferno, para o lago de fogo. Então travou-se uma batalha. O conflito entre Deus e Satanás. Não começou na terra, começou no céu. Quando ele batalhou com Miguel e os seus anjos. Lúcifer, com seus anjos, seus demônios, lutaram com Miguel e os seus anjos. E não se achou lugar no céu para ele. Ele foi jogado do céu, ele veio na terra. Então ele veio estabelecer um reino na terra. Veja, e o seu reino é um reino de morte. Então ele diz: os dois espíritos, um deles é o Espírito Santo de Deus e o outro é o espírito do engano. As pessoas da terra estão agora fazendo sua escolha. Para o lado de quem ela quer lutar. Ao lado de Deus ou ao lado do anticristo. O Espírito Santo está aqui chamando uma noiva para Cristo. Ele está fazendo isso, vindicando a sua palavra de promessa a ela para esta era, mostrando que isto é Cristo. Se o dedo está suposto a mover nesta era, o dedo moverá. Se o olho tem que ver nesta era, o olho verá. O Espírito de Deus, como ele cresceu na completa estatura de Deus, a era a qual estamos vivendo, o Espírito Santo está fazendo isto. Veja, o Espírito Santo está fazendo isto. Para que então as pessoas que creem em Deus saiam desse caos. Que caos? Você trabalha, levanta de madrugada, levanta cedo, trabalha até anoitecer, está cansado, no outro dia trabalha de novo, e você está sempre lutando para pagar a conta de farmácia, de remédio, de não sei mais o que, compra isso, compra aquilo outro, isso desgasta e vai indo e cai. É um caos esse mundo. Sempre para ter melhora e nós estamos sempre lutando. Né? Vem, ele diz, vem. O espírito imundo do diabo está aqui também, nesse mundo, chamando sua igreja, porque o diabo também tem uma igreja. Chamando as pessoas uma igreja através do erro, como sempre, através da perversão da palavra de Deus, como ele fez no princípio. Vem, isto vindo diretamente de volta naquele tempo da semente outra vez, do Éden, está aqui outra vez. Né? 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Veja, versículo 1 a seguir. Paulo fala na carta de Paulo, 1 aos Coríntios, ele fala sobre a igreja de Coríntios. Era uma igreja pentecostal, cheia de dom, mas cheia de coisa errada dentro dela. Então vem o apóstolo Paulo para colocar essa igreja em ordem. E ele diz: geralmente se ouve que há entre vós fornicação tal que nem haja entre os gentios, como ao ver alguém que abuse da mulher de seu pai e tudo mais. Era quando havia uma pessoa na igreja de Coríntio que estava abusando da madrasta, né? E tudo mais. Então Paulo estava falando a prática, a maneira de limpar a igreja. Versículo 5, né? Falando que era para tirar, entregar a Satanás e tudo mais. Então ele diz, versículo 6: não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpais, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Quer dizer que o crente não pode deixar de conversar com o vizinho, a vizinha, que é idólatra, que é avarento ou devasso, ou o seu amigo de trabalho, mas com algum irmão
que for isso e dizer, ó, eu sou irmão, mas é um idólatra, Paulo está dizendo que não era para associar com isso. Porque a igreja de Cristo é uma igreja santa. É uma igreja lavada, remida, lavada no sangue do Cordeiro. É um povo separado. Não é um povo misturado com o mundo. Que ora é crente, outra hora não é. E está misturado com o mundo e coisa. Não, é um povo separado, santo. Santo. Paulo está dizendo aqui. Então ele diz que não era para, absolutamente, que não era para associar com o devasso do mundo e tudo mais. Mas ele disse, mas ele diz assim, porque se então fosse necessário, vocês tinham que sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal nem ainda comais. Então tem igreja que ela está nessa condição que Paulo está dizendo aqui? Claro que tem. E os pastores nem pregam. Não combate o pecado, senão vai perder seus membros. Eles querem multidão. E ó, gente, quanto mais gente, mais plim-plim no cofre. E o nosso negócio não é esse. Nosso negócio é os céus, alcançar a eternidade. É vida eterna. Veja, então ele vai dizendo aqui. Ele vai dizendo, mas agora vos escrevi, versículo 11 eu li, né? 12. Versículo 12. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas se Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, dentre vós a esse iníquo, né? Que era o que havia na igreja de Corinto. Então a mensagem, a doutrina de Paulo era para ter uma limpeza na igreja. Uma igreja limpa, uma igreja santificada. Uma igreja que quer ficar com a palavra. Não que a igreja de Cristo não receba as pessoas que tenham problemas, pessoas que erraram na vida, mas sim a igreja de Cristo, ela recebe pessoas que querem pagar o preço. Eu errei, mas eu quero confessar. Eu quero tomar a palavra de agora em diante. Eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero de agora em diante tomar um passo para Cristo e viver diferente, renunciar o pecado, o mundo para trás e seguir para frente. Esse é o papel da igreja, porque há sangue no propiciatório ainda. Ainda há misericórdia para aqueles que buscam por misericórdia. Aleluia. Mas aqueles que querem ser transformados, que querem renunciar o pecado e querem andar em sua palavra. Mas Satanás tem uma igreja que recebe de tudo, do jeito que bem quer. Casa, separa, junto de novo e diz que é da igreja, toma hóstia, toma comunhão, toma não sei o quê, e está tudo bem. Mas a palavra de Deus é o que Deus estabeleceu para no dia do julgamento ele julgar as pessoas. Não é pelo estatuto de uma igreja ou porque alguém diz, mas é por sua palavra. Amém. Então nós temos que comparecer perante o tribunal de Cristo e seremos julgados pela sua palavra. Aí de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, ele diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Então Paulo estava dizendo que os homens considerassem os ministros como dispenseiros dos mistérios de Deus, mas que cada dispenseiro se ache fiel. A doutrina de uma igreja? Não, fiel à palavra. A palavra. Passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém. E além disso, requer que os dispenseiros sejam fiéis. Se ache fiel. Todavia, a mim me pouco se me dá de ser julgado por vós ou por um juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará o desígnio dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Então, um dia será julgado todos os desígnios dos corações e tudo mais. Porque Paulo diz que ele a mim me pouco se me dá de ser julgado por vós ou por um juízo humano. Porque Paulo era um profeta.
E quem só pode julgar um profeta é só Deus. Amém. Ninguém pode julgar um profeta, porque um profeta, Deus trata diretamente com ele e ele com Deus. Então, somente Deus julga um profeta, né? Veja, vamos prosseguir um pouquinho mais aqui. Nessa mensagem, o Éden, o Deus desta era maligna, parágrafo 89, o Deus desta era maligna, o profeta mensageiro mostra para nós aqui, parágrafo 89, deixa eu achar aqui no celular ele pula muito rápido. 88. 89, ele diz: agora vamos observar isto ser manifesto. Ele diz que está fazendo um mundo para melhorar eles e viverem através de seu conhecimento, afastado da palavra de Deus, que nunca falha. Satanás, ele quis apresentar o melhor para Eva, desde lá do Éden. Eva disse assim para ele, disse assim, olha, coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Eva disse assim, não, Deus disse para não comer. Ele disse assim, por quê? Ela disse assim, olha, porque Deus disse que no dia que nós comer desse fruto, nesse dia morreremos. Ele disse, não, você não quer ficar mais sabida? Você não quer que seus olhos sejam abertos? Ela disse, eu quero ficar mais sabida, que meus olhos sejam abertos. Então ele inverteu o não na frase, o não naquele versículo. Não comereis do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que certamente, no dia que dele comer, certamente morrerás. Ele mudou o não de lugar. Ele disse, comerás do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que no dia que dele comer, certamente não morrerás. Ele só inverteu. Então o que faz o diabo para ele inventar uma doutrina falsa e fazer com que as pessoas se percam? Ele pode apenas mudar um versículo de lugar, interpretar mal o lugar da palavra de Deus. Só isso já basta. Apenas ele mudou um não de lugar num versículo e trouxe todo esse caos na raça humana. Todo carro de polícia que você vê andando pela rua, toda sirene de uma ambulância, toda criança enferma que você vê, todo funeral que passar na sua rua, tudo isso, todo homicídio, toda delegacia, todo presídio, toda enfermidade, todo espinho na roseira, toda sarna em um cachorro, tudo que você vê mal, que vê errado, foi por causa dessa palavra mal interpretada lá no Éden. Tudo isso por causa de uma palavra mudada de lugar, fora de lugar, mal interpretada por Satanás. Veja, então, e ele tem tentado provar, fazer melhorar a vida das pessoas através da sua cultura, da sua inteligência, através da árvore da ciência do bem e do mal. Em vez de as pessoas ficarem com a palavra de Deus, ele quer trazer um evangelho científico. Um evangelho científico. Um evangelho não nos moldes da palavra, mas um evangelho preparado para agradar as pessoas. Com suas músicas, rock, com suas badalações, que faz as pessoas mexerem os esqueletos e tudo mais. Uma alegria que está só lá na hora da dança e do pulo e tudo mais. Mas as pessoas saem dali e vão direto para beber uns tragos, para afogar as mágoas, para esquecer um pouco das coisas ruins, né? Elas vão assistir televisão para poder distrair um pouco a mente, porque lhes falta alguma coisa. Falta alguma coisa. É como aquele jovem rico. Ele era bom, ele disse, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus disse, olha, guarde os mandamentos. Ele falou, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. E ele perguntou quais. Jesus disse, não matarás, honra teu pai e tua mãe, não cometerás adultério, não cobiçarás. Ele disse, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Jesus disse assim, falta-te uma coisa. E ele disse, Senhor, diga para mim o que é, eu quero vida eterna. Ele já era bom. Então Jesus disse para ele, falta-te uma coisa. Ele disse, vai, vende o que tens e segue-me, porque a riqueza dele ia atrapalhar ele de ser um servo de Cristo.
ia atrapalhar ele. Ele caiu o semblante e foi embora, né? E nunca mais voltou, porque ele queria seguir Jesus da maneira dele. E as pessoas hoje, elas querem ser evangélicas, mas do jeito delas. Não querem entrar pela palavra, mas Deus tem um caminho provido. Amém. Aleluia. Aleluia. Ele tem um caminho provido. Mas pelo seu ajuntamento nas denominações e credos intelectual e científico assim por diante, ele está fazendo um mundo melhor para os homens viverem e ignorarem a promessa de Deus, sendo a única vez que o mundo está preparado para vivermos será no milênio. Vocês sabem, em minha opinião, ele fez um mundo melhor para pecar em vez de viver. O diabo transformou o mundo melhor para pecar. Para pecar não precisa fazer força, mas para servir a Deus você tem que vencer barreiras. Para você chegar aqui nesta noite, você teve que vencer. Você teve que vencer o medo, você teve que vencer o cansaço, você teve que vencer a incredulidade, você teve que vencer a vontade de ficar em casa, mas você disse: eu sou um adorador, eu sou uma adoradora, eu sou uma serva de Cristo, eu vou adorar o meu Deus, porque Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Vamos à casa do Senhor. E então, ele tem feito o mundo de uma maneira em que seria melhor para as pessoas viverem. Ele tem suas invenções. O Deus desta era maligna, Deus com letra minúscula, Vem, parágrafo 93. Ele é um Deus da beleza mundana. Ele é. Ela deseja parecer bonita, as mulheres desejam parecer bonitas. Ele é o Deus da beleza desde o princípio. Ele pode e tem realizado através de seu conhecimento da ciência e materiais para fazer a beleza para esta era modelo, esta era moderna, melhor dizendo, do maligno. Ele tem feito a beleza, As pessoas querem ser belas, muita beleza, e não é dessa beleza exterior que Deus quer. A beleza, o irmão Brana diz no livro dos selos, ele diz que a beleza de uma igreja não é as quatro paredes e nem por fora como é pintada a escultura do templo. Ele diz: a beleza da igreja está no caráter das pessoas que vêm para a igreja. Uma mulher que se veste como mulher, como uma dama, como uma serva de Deus. Um homem que se veste como um cavalheiro, que tem um espírito cristão, que honra a sua esposa, que honra a sua família, seus filhos. Uma mulher que honra seu marido, que vive fiel à palavra, que vive fiel uns para os outros. Jovens que respeitem seus pais, crianças que são obedientes, um povo que está vivendo pela palavra de Deus, obediente à palavra. Esse é o caráter que Deus quer. Amém. Não é nem tanto pela beleza do templo e tanto pela roupa que veste. Com isso não queremos dizer que o crente tem que se vestir cafona, como diz aquela história, Você deve se arrumar bem, mas tem um limite, que Paulo também disse na igreja, eu creio que na igreja de Coríntio, que as mulheres não se arrumassem lá muito com ouro, com coisa, e com vestidos preciosos para se aparecer, não. Você deve se vestir bem, você irmão, porque se você for num casamento, eu duvido que você vai pegar uma roupinha bem ruinzinha lá e vai num casamento. Então, é a mesma coisa se você vai adorar o Rei dos Reis. Amém. Salomão diz, Jesus Cristo diz, que um maior que Salomão está aqui. Amém. Então, quando você vem adorar a Deus, você se veste bem como você fosse na melhor festa que você iria. Você veio adorar a Deus, você tem o melhor, Você tem o melhor para adorar a Deus. Você adora Ele de corpo, alma e espírito. Amém. Todo o seu coração, de todo o seu sentido, tudo você faz para adorar a Deus. Quando você está escolhendo a roupa antes de sair de casa, você está escolhendo uma roupa para adorar. Quando você está penteando o cabelo, você está se arrumando para adorar. Aleluia. Glória a Jesus. Então ele diz, parágrafo 96. Agora, nós sabemos que o evangelho de Satanás é um evangelho de ciência e progresso. Ele pregou isso no Éden. Deus, não Deus. Satanás que pregou o progresso da ciência. Veja,
ele pregou o progresso da ciência, né? A ciência e o progresso são evangelhos de Satanás. Veja onde ele tem nos levado hoje com isto, né? A ciência e o progresso. Por quê? Porque todas as invenções da árvore da ciência do bem e do mal, o avião é uma invenção da árvore da ciência do bem e do mal, o carro e tudo mais, mas o profeta diz que o carro, ele mata mais pessoas do que a guerra. Mais pessoas do que a guerra. Por quê? De acidente de carro morrem pessoas todos os dias, e morrem muito mais de carro do que avião. Quantos aviões você vê que falar que caiu por mês no mundo? É poucos aviões. Quando cai um avião muito grande é porque foi derrubado. Derrubaram aí no Irã ano passado, derrubaram outro lá na Ucrânia aí faz uns 2 anos, 3 anos, derrubaram outro lá no Egito, que aqueles terroristas derrubaram um avião lá, que ia para a Rússia e coisa. Fora isso, acidente de avião é bem pouco, porque a tecnologia de avião é muito mais avançada. Faz mais ou menos uns 10 anos, uns 15 anos que começou a aparecer automóvel por aí, que com acelerador eletrônico, que não é mais com cabo, que pisava aqui e puxava uma borboleta lá no corpo de borboleta, no carburador do carro. Ele começou a ser acionado eletronicamente. O avião já tem essa tecnologia há muitos e muitos anos. Que avião não é acelerado por um cabo de acelerador. Então veja, a tecnologia é muito mais avançada. Como a ciência, ela se avançou e construiu coisas. Um monstro pesado daquela quantas toneladas voando lá no espaço e vai de um país para o outro, de um continente para o outro. Olha como o homem ficou inteligente. Mas será que o mundo melhorou espiritualmente pela criação do avião? Será que o mundo melhorou pela criação do automóvel espiritualmente? Ficou mais fácil para as pessoas viverem, mas espiritualmente o mundo está cada vez um lugar mais pecaminoso. Cada vez mais coberto em trevas espirituais. Quanto mais se prega o evangelho, mais as pessoas fazem coisas erradas. Quanto mais prega contra as mulheres cortarem seus cabelos, que é um pecado condenado pela Bíblia, na carta aos Coríntios, mais elas cortam e pintam, troca de cores, pintam de vermelho, outros pintam de azul, outros pintam de verde, e tanta coisa que eles fazem em desobediência, um sinal claro de desobediência à palavra de Deus. Mas é o mundo da beleza, a beleza de Satanás, né? Mas Deus, ele tem uma igreja que tem uma beleza para ele, uma beleza para Cristo, né? Louvado seja Deus. Parágrafo 109 da mensagem, o Deus desta era maligna. E agora observe, são aquelas duas noivas que creem no conhecimento de Satanás contra a palavra de Deus. Veja, a noiva de Adão creu na sabedoria de Satanás contra a palavra de Deus. A noiva de Cristo tem crido na sabedoria de Satanás nesta intelectual era maligna contra a palavra de Deus. Observem, Eva no natural creu nisso e levou toda a raça humana para a morte. A noiva natural, Adão, o homem natural da terra, e sua noiva, antes que ele chegasse a ela para tomá-la como esposa, levou toda a raça humana para a morte. E sendo instruído ou não, nós morreremos da mesma forma. Nós morreremos da mesma forma porque Deus disse que esteja você no Éden, ou na Santa Igreja, ou na Santa Denominação, ou seja onde for que você estiver, você morrerá. Você morrerá. Veja, né? Você morrerá um dia desse, porque todo ser humano, ele tem que morrer. A menos aqueles que estão em Cristo, a noiva de Cristo, quando chegar a hora do arrebatamento, ela não provará a morte. Seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e nós iremos encontrar com o Senhor. Mas fora disso, enquanto não chegar esse dia, todo ser humano, quando vai chegando o seu dia, ele vai morrendo, né? Cada um de nós tem uma senha, e Deus é que sabe o número dela. É como você ir num banco, e lá eles dão a senha, você pega a senha, você sabe o número da sua senha.
como chama, número 50, se é a sua, você sabe, opa, minha vez. E assim Deus também tem a senha de cada um de nós. E Ele sabe os dias, contar os dias que nós vamos viver nessa terra. Então Ele tem a nossa senha. Mas se a nossa senha vai passando e vai passando, até chegar o dia do rapto, nós não provaremos a morte. Amém. Aleluia. Amém. Mas aquele que está em Cristo, mesmo que ele morrer, um dia também, ele leva também uma senha consigo. Aleluia. E vai chegar um dia que também ele vai chamar a senha daqueles que estão na sepultura que morreram em Cristo. E eles ressuscitarão outra vez. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Parágrafo 116 desta mensagem, o profeta mensageiro diz aqui, 116. Ele diz: e observe como Satanás entrou naquela era científica lá em Noé para inclinar seu próprio entendimento. A Bíblia nos diz em Provérbios: não te estribes no teu próprio entendimento. Eu entendo que é assim. O mundo, no dia que nós estamos vivendo, está cheio de pessoas que falam assim, eu entendo que é assim. Eu penso que é assim. E uns chegam a dizer assim, eu não preciso frequentar a igreja, porque a igreja sou eu mesmo, eu adoro a Deus dentro de mim. Que farsa, né? São pessoas que não querem se sujeitar à doutrina da igreja. Não querem se sujeitar em frequentar uma igreja, de honrar com seus compromissos. Então elas querem ser livres e dizer, a igreja sou eu, a igreja está dentro de mim. Isso não é verdade. Porque se isso fosse assim, a Bíblia não falava sobre o ajuntamento dos santos, que os filhos de Deus se reuniam no primeiro dia da semana para tomar a comunhão. A igreja que está em Corinto, a igreja que está em tal lugar, Paulo falando, a igreja que está em Éfeso, aí ele escrevia a carta à igreja que está em Tessalônica. Veja, o ajuntamento dos filhos de Deus. Então ele diz, na sua era científica, antes dos dias de Noé, eles eram tão inteligentes que eles construíram pirâmides. Eles copiaram as pirâmides, copiaram uma pirâmide que foi feita por Enoque, e eles levantaram enormes blocos de pedra, de granito, em alturas, obeliscos, e aquelas coisas tão pesadas, pesando 100 toneladas, e eles levantaram, que nem um guindaste que existe hoje nesse mundo moderno é capaz de levantar pedras naquela altura e cortar pedras com tamanha precisão, monumentos com mais de 30 metros de comprimento e pesando toneladas, cortado exatamente em toda a esquadria, tudo certinho, e eles cortavam sem as ferramentas que nós temos hoje. Como fizeram isso? Porque eram um povo muito inteligente, uma era científica. Veja, e que a palavra do homem seja mentira e a de Deus a verdade. Mas Satanás, através de seu conhecimento, desde o princípio no Éden, fez com que as pessoas estribassem seu próprio entendimento. E vocês sabem, através do trabalho de sua grande Max Factor, e ele tinha lá, colocou mulheres tão bonitas, que isto fez com que os filhos dos homens, ou os filhos de Deus, melhor dizendo, caíssem pelo pecado e se casassem com elas. Correto? As mulheres eram bonitas e formosas. Parágrafo 118, ele diz, 118. Então ele diz, observe os filhos de Deus, viram as filhas dos homens, não as filhas de Deus, as filhas dos homens eram bonitas. E isso fez com que os filhos de Deus caíssem nesse erro e tomaram como mulheres, se casaram com elas. E isso trouxe a era da prostituição, exatamente como hoje, como foi em Sodoma, como está predito para ser hoje, quando os homens e mulheres decidiram, trocam de esposa, e se não gostam daquela esposa, eles vão em um Reno, Nevada, e se casam, e se separam, e se divorciam daquela e casam de novo em 15 minutos. Isso aqui, há mais de 60 anos atrás, já havia essa cidade nos Estados Unidos, chamada Reno, no estado de Nevada, que uma pessoa podia casar, e em 15 minutos, ele tinha um cartório que desfazia esse casamento, fazia tudo a papelada e tudo de novo em 15 minutos. Então, assim que estava o mundo nos dias de Noé, e assim está o mundo nesse dia de hoje que nós estamos vivendo.
Vejam. E as mulheres são tão bonitas que são quase irresistíveis. O que é isto? O diabo vê, Satanás permanece na beleza. Né? Satanás permanece na beleza. Parágrafos 119 e 120. Ele fala, observe, esse pecado nunca lhes foi perdoado. Aquela era bonita, científica, era a própria era maligna, que Deus destruiu da face da terra. Aquela bonita era científica, Jesus disse que isto será daquela maneira outra vez, antes da vinda do Filho do Homem. São Lucas capítulo 17. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, plantavam, edificavam, né? Casavam, davam-se casamento. Então, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Observe, Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Agora observe, os filhos de Deus casaram com as bonitas filhas dos homens. Deus nunca perdoou isso, exatamente da mesma forma que o ensinamento de Balaão fez com que as bonitas intelectuais, cientistas, mulheres de Moabe, seus olhos de flerte, suas pinturas, seus excelentes perfumes, para incitar os filhos de Deus contra as suas próprias mulheres, que trabalhavam, que tinham os cabelos em suas mãos, que tinham calos em suas mãos, que tanto trabalharam, e não usavam nenhuma pintura, e incitavam muito, vamos nos casar, porque somos todos do mesmo povo. Então essa era a doutrina de Balaão. Mombrana diz que esse espírito que faz com que as pessoas, pastores em igreja, ensinando às irmãs que o marido não é convertido, para largar dele e arrumar um irmão da igreja. Mombrana diz, isso é doutrina de Balaão, isso não foi perdoado. Deus matou naquele dia, quando houve esse pecado entre os filhos de Israel, mataram naquele dia 30 e poucos mil pessoas. Porque isso é contrário às escrituras. Paulo disse que o marido crente, ele santifica a mulher descrente, que a mulher crente santifica o homem descrente. E Pedro vai mais além. Pedro diz assim, que a mulher crente ganhe o marido sem palavra, pela sua postura, pelo seu testemunho, pela maneira de viver. E se ele não se converter, é cargo de Deus. Não tem esse negócio, eu vou largar porque ele não é crente, vou arrumar um crente. Isso é antibíblico. E há igrejas ensinando isso é antibíblico. Então, da onde que vem isso? É inspiração de Satanás, não da Bíblia. Ah, mas os tempos são modernos. Não, os tempos é moderno, mas a Bíblia é a mesma. A Bíblia é a mesma, né? A Bíblia continua e permanece a mesma. Louvado seja Deus. Então, nós cremos num Deus que é imutável. Sua palavra, ela é imutável. Veja. Então, esse foi no tempo de Moisés, apareceu Balaão, o falso profeta. Veja. E bem, nós cremos no mesmo Deus, nós oferecemos as mesmas ofertas, nós temos os mesmos sacrifícios, nós fazemos tudo parecido, tão parecido que enganaria os próprios escolhidos, se fosse possível. Né? Veja, prosseguindo um pouquinho mais, parágrafo 142, ele diz, falando sobre esse Deus desta era maligna, esta era científica, moderna, né? Jesus disse no Evangelho de São João, capítulo 10, que o inimigo veio fazer 3 coisas: matar, roubar e destruir. Ele que destrói os lares, destrói os casamentos, ele que mata os jovens com a droga. Está provado no Brasil, e no mundo também, mas principalmente no Brasil, a faixa etária das pessoas que mais morrem é entre 14 anos e 28 anos de idade. É a que mais morre pessoa, morre mais do que idoso. Por que morre tanta gente assim? Porque com 14 anos, um menino que mora, vamos dizer, num lugar, num bairro menos favorecido, ele já é um traficante. E são as pessoas que estão morrendo, os jovens. Morrendo executados por causa de dívida, por causa de droga. E morre. Quanto mais morre, mais aparece gente para mexer com essa coisa. Veja, morre mais do que os idosos. Por isso que estão aí falando, o Brasil tem tanto idoso, né? Veja, 142. Os filhos da desobediência e os filhos da obediência. Quem é os filhos da obediência?
Os filhos de Deus. Quem é o filho da desobediência? Os filhos do maligno, espiritualmente falando. Veja, o Mobran diz que esses dois não têm nada em comum. Os filhos da desobediência desobedecem a palavra. O filho da obediência obedece a palavra de Deus. Amém. Só existe dois finais para o ser humano. Pode ter centenas de igrejas, muitos caminhos, mas no final só existe dois destinos, ou céu ou inferno. E o que nós fazemos, a escolha que nós fazemos, por meio do nosso corpo, pela nossa atitude aqui, em relação à palavra de Deus, determina o nosso destino eterno. E nós queremos estar baseados na Bíblia, na palavra de Deus. Nós não queremos estar enganados pelo mundo. E para andar no caminho estreito, você tem que pagar o preço. É desprezado pelo mundo. Essa irmã é chamada de cafona. Para que essa saiona desse tamanho aí? Está tão quente. Por que não coloca uma blusinha sem manga e coisa? Porque Paulo diz que as filhas de Deus se ataviem com traje honesto, com pudor, e com decência e com modéstia. Porque esse homem aí, com essa calçona comprida aí nesse calor, calor, porque não coloca uma bermuda? Ai daquele que não merecer o céu. Aí sim eles vão ver o que é calor. Porque só tem dois finais, ou céu ou inferno. Então nós pagamos o preço, porque nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós sabemos que caminho nós escolhemos para caminhar. Porque nós sabemos que há uma recompensa no final do caminho para aqueles que obedecem à palavra de Deus. A luta é grande, mas a vitória será maior. Um dia nós chegaremos naquele lugar e nós veremos por todas as agruras que passamos nesse mundo, a luta que passamos aqui para chegarmos lá, para sermos merecedores da vida eterna. Se o evangelho científico ficou moderno para uma igreja moderna, mas Deus ainda tem a sua palavra e tem um povo que quer obedecer à palavra. Amém. E esse sempre foi uma minoria, mas nós cremos em sua palavra, porque Ele é poderoso, misericordioso, que Ele tire de nós toda a vaidade, toda coisa moderna que contraria a palavra de Deus. Nós podemos ter tudo que é moderno, até quando chocar com a Bíblia, com a palavra. Celular é uma coisa moderna, mas eu tenho que usar ele até onde eu não ferir a Bíblia. Você deve usá-la até onde não ferir a palavra de Deus. É uma coisa moderna, mas se você for ver nessa coisa moderna alguma coisa que é contrário à palavra de Deus, coisa imunda, imoral, coisa que atrapalha a sua fé, então você tem que saber usar tudo que é moderno com sabedoria. A Bíblia, ela não é moderna. E também ela não é velha, ela é sempre atualizada. Amém. Não precisa os homens interpretar ela. Coisas que foi falado lá em Gênesis, há 6.000 anos atrás, está acontecendo hoje. Profecias estão acontecendo hoje. Então a Bíblia, ela é moderna. E no mesmo instante, ela não se moderniza. Porque o que Deus falou lá, está cumprindo agora. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Ele tem o mesmo poder que ele tinha há 2.000 anos atrás, quando ele andou pela Galileia, quando ele passou por Samaria. Ele libertou aquela mulher. Ele falou ao seu coração que ele tinha uma água da vida que dava para ela, que ia saciar a sede de sua alma. Amém. Ele ainda é o mesmo que liberta os pecadores. Ele ainda é o mesmo que tem misericórdia. Ele é o mesmo ainda que estende as mãos para o cansado e o oprimido. Ele é o mesmo que abriu os braços sobre o monte das oliveiras e disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E Satanás também é o mesmo. Ele é o mesmo diabo. Ele pode ter ficado moderno, enganador, mas ele ainda é o mesmo que vai para o lago de fogo e ainda continua querendo levar pessoas para o lago de fogo. Mas Jesus Cristo também é o mesmo. Ele diz: eu voltarei para vós. Eu vou aos céus, mas voltarei para vós. E ele voltou há 2.000 anos atrás, na forma de Espírito Santo, para morar no coração daqueles que guardam a sua palavra. Ele diz: aquele que guardar a minha palavra, eu e o Pai, viemos para ele e faremos nele morada. Amém? Aquele Espírito de verdade, que o mundo não vê, não conhece e não pode receber, porque não obedece à palavra. Jesus disse: esse habitará em vós, estará convosco,
e habitará em vós, e vos guiará em toda a verdade, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Amém. Aleluia! Louvado seja o nome desse Deus. Glória ao Senhor Jesus. E o Mombrana fala muita coisa nessa mensagem, né? Para nós concluir aqui, parágrafo 152, ele diz aqui, sobre essa era moderna, ele diz: veja a perversão religiosa, perversão humana. Homens nem mesmo sabem o que é sexo, a que sexo eles pertencem, né? Agora tem nas lojas roupa unissex. Que perigo, né? Um cristão tem que olhar antes, porque elas são ungidas. Roupas são ungidas, né? Elas são ungidas com espíritos. Vejam. Então ele diz: homens que não sabem nem a que sexo eles pertencem, nem mesmo as mulheres, saem vestidos de macacão ou com os shortzinhos, roupas que marcam seu corpo com cada movimento, e chamam a si mesmo de cristãs. Ela não é mesmo uma dama, quanto mais uma cristã. Ela é uma prostituta de rua por Satanás, inspirada por Satanás para enviar os filhos de Deus ao inferno, para cumprir a palavra que Jesus Cristo disse que aconteceria. Por que essa moda aí desse shortzinho curtinho, aparecendo a nádega de fora dessas mulheres, dessas mocinhas? Porque Satanás inspirou elas vestirem desse jeito. Porque ele sabe que elas vestindo assim, não só elas vão para o inferno, mas os homens que cobiçar também. Porque Jesus disse que a cobiça, aquele que atentar para uma mulher e cobiçar no seu coração, cometeu adultério. E a Bíblia diz que o adulto não herda o reino dos céus. E você não pode nem sair na rua, não precisa nem sair lá da sua janela, e lá dentro do seu quintal elas estão passando na rua. Estão passando na rua. Por quê? Porque elas estão ungidas pelo maligno. E tanto faz, solteira como casadas. E tem umas ainda que o marido é mais sem vergonha, que está com a mão dada para ela, e ela com um shortzinho tão pequeno, aparecendo as nádegas de fora. Ele é mais sem vergonha do que ela. O homem diz que ele não tem espinhaça, que ele não é um homem de verdade. Senão ele não ia oferecer a sua mulher para os outros olhar. Essa é a condição desse mundo. Agora você acha que Deus vai suportar esse mundo do jeito que está por muito tempo? Ele vai queimar tudo isso com fogo. E as pessoas dizem assim: eu não roubo, eu não fumo, mas está praticando essas coisas erradas. Eles acham que vai para o céu, acham que eles é bom, como a igreja católica diz, quando toda pessoa quando morre fala, começa a rezar lá em volta do caixão, e fala que não sei o que, o Pai Nosso e tal, recebe a alma dele, recebe. Cristo não é obrigado a receber pessoas que não se prepararam aqui desse lado. Depois que morrer, não adianta acender vela na cabeça do caixão para alumiar o caminho da pessoa. Jesus disse no Evangelho de São João capítulo 3, ele disse: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz dos homens, aquele que está em mim não andará em trevas. Amém. Glória a Deus. Então tem que receber a Cristo como Salvador na alma, ter Ele como Salvador pessoal. Não precisamos de vela. Porque para começar, a vela, sabe o que é essas velas nessas missas e coisa? Porque os pagãos sempre adoravam com fogo. Toda adoração que os pagãos iam fazer, eles acendiam fogo, uma fogueira e tal. Porque eles acreditavam que o fogo era um poder de Deus, um Deus, só que era o Deus do maligno. Por isso que eles sacrificavam filhos no fogo e tudo mais. Então essa é a ideia que o catolicismo trouxe para dentro da igreja, acender vela. É um culto pagão mesmo, paganismo. Então, essa é a condição que o mundo está. Então ele diz, e ela é uma prostituta de rua usada por Satanás, que usa esse tipo de coisa. E ela vai ao inferno e levará os filhos de Deus ao inferno, aqueles que olharem, cobiçarem e desejarem e tudo mais. Por isso o Mombrana diz assim, você vire o seu rosto. Tem que virar o rosto certas horas, Eu não quis dizer isto, mas de todos os modos eu disse isto. Então o Mombrana não queria dizer, mas de todos os modos eu disse isto. Vem, de onde esse espírito religioso vem? A árvore mista. Então não adianta as pessoas andarem imoralmente e chegar no final de semana e ir numa igreja.
colocar uma roupinha lá mais melhorzinha um pouquinho na igreja. Nós temos que ser cristão em todo lugar, porque Ele está vendo em todos os lugares. É verdade. Então que Ele nos dê temor em nossos corações, para nós manter em Sua palavra. E aqueles que estão fora e têm sede de salvação e querem escapar com suas vidas e ter suas almas salvas, eles têm que entrar pelo caminho da palavra. E é o caminho estreito que está em em São Mateus capítulo 7, que diz que é um caminho estreito, um caminho espinhoso, mas esse conduz às portas dos céus. Amém. É uma porta que muitos procurariam e não encontrariam. E as pessoas estão procurando essa porta do céu e estão achando portas de igrejas mundanas, pervertidas, que não têm zelo pela palavra. Mas Deus, Ele tem um povo escolhido nessa terra que tem desejo pela verdade e se param pela verdade. E Ele ajudará esses, Ele dará graça e nos levará até o fim. Amém? Louvado seja Deus. Vamos colocar de pé. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Por que Ele vive? Porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Querido Pai Celestial, bendito e louvado seja o Teu nome, Senhor. Te damos graça, meu Pai eterno, pelo Senhor, ó Pai, ter aberto nossos olhos nesse dia do fim, Senhor. O Senhor, ó Pai, nos chamou do mundo do pecado, do lamaçal do pecado, da sarjeta de lama do mundo do pecado. Nos trouxe, Senhor, esse caminho estreito. E por ele queremos caminhar até o fim, ó Pai. Nós estamos pagando o preço e queremos pagar o preço porque Cristo morreu por nós. Cristo sofreu por nós. Ele foi rejeitado. Ele foi desprezado pelos homens, ó Pai. Porque ele não se aliou com as religiões modernas do seu dia, mas ele ficou com um chamado de Deus. Ele não foi desobediente. Ó Deus eterno de misericórdia, ajuda-nos nesta hora, Senhor. Nos dê graça, meu Deus eterno, para que possamos prosseguir nessa batalha. Ó Deus, somos livres, libertos, Senhor, do engano dessa era moderna, desse mundo religioso moderno. Nós estamos chamados pela palavra, Senhor, de acordo com o chamado de Apocalipse 18, versículo 4. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. Deus eterno de misericórdia, nós não queremos viver como o curso desse mundo. Nós não queremos, Senhor meu Pai, um evangelho científico, mas nós queremos a inadulterada palavra de Deus. Nós queremos o assim diz o Senhor. Nós queremos, Pai, essa palavra imutável. Por isso estamos edificados sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Tu és tudo para nós, Senhor. Tu és a rocha das eras. Tu és, Senhor, a revelação da palavra. O Senhor procura os tais, os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Nós não estamos agarrados em uma placa de uma igreja. Nós não estamos agarrados em um homem. Nós estamos firmados em Cristo Jesus. Nós estamos firmados na palavra. Nós estamos edificados sobre a rocha. Em
Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos dê graça, Senhor, para que possamos prosseguir, amando a Deus acima de todas as coisas, amando o nosso próximo, amando o nosso semelhante, obedecendo a palavra, guardando os mandamentos do Senhor, para que nós possamos ter direito à vida eterna, à árvore da vida, para que nós possamos ter direito a entrar naquela cidade santa, naquela que Deus tem preparado para nós. Como o Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de São João, capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Pai Celestial, nos guarda nesta hora, Senhor. Dê temor em nosso coração, Pai, para nós não pecar contra a Tua santidade, mas sejamos guardados debaixo da Tua mão divina, dessa mão protetora do Altíssimo, aquele que vê tudo, aquele que guarda seus escolhidos, aquele que envia o anjo da providência para guardar seus filhos. Pai eterno de misericórdia, oramos nesta hora, Senhor Deus eterno, se há alguma enfermidade no nosso meio que ainda resiste, ó Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nós repreendemos todo mal, repreendemos a dor, repreendemos a enfermidade, repreendemos a infecção, repreendemos todo espírito de tristeza, em nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás não resista o poder de Jesus Cristo, a unção do Espírito que está sobre nós nesta hora. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, ó Pai, o maior nome que se nomeia em cima no céu e embaixo na terra, todo nesta hora que pede por uma bênção, possa receber, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba, minha irmã, receba, meu irmão, receba a tua cura, toma posse da tua vitória, seja abençoado nesta hora, louve o nome de Jesus, receba, receba em nome de Jesus. Aleluia, Santo Deus poderoso, tenha misericórdia da tua serva, Pai, tenha misericórdia do teu servo, Senhor, concede libertação nesta hora, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós confiamos, Senhor, e entregamos tudo em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós suplicamos a tua bênção e agradecemos pelas bênçãos alcançadas, Pai. Despeça os teus filhos em paz, guarda sobre o teu manto de misericórdia, Pai eterno. Dê-nos uma semana abençoada, Pai. Livra teus filhos do laço do passarinheiro. Livra-nos, ó Pai, pelo teu poder. Livra-nos dessa doença invisível que está aí fora, desse vírus, dessa chaga mortal, maligna. Em nome do Senhor Jesus, que os filhos de Deus, ó Pai, sejam livres desse mal. Em nome do Senhor Jesus. Esse vírus não tem poder contra o Filho de Deus. Esse vírus não tem poder, porque o nome de Jesus tem poder. O sangue vertido no Calvário tem poder para desfazer este mal, essa enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, que os filhos de Deus estejam cheios de fé, com o coração cheio de fé na palavra, no Mestre, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Que esse mal não venha contra nós, que não cause mal em nós, porque cremos no Deus do impossível. Em nome do Senhor Jesus, é que nós suplicamos a tua bênção, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Jesus, amém. Que Deus abençoe a cada um, que a graça e a paz do Senhor Jesus acompanhe hoje, e até que Ele venha. Domingo, próximo domingo, domingo que vem, culto de Santa Ceia. Nós vamos abrir a igreja às 5h30, às 6 horas, então começamos o cântico. Então teremos a Santa Ceia no próximo domingo. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quarta-feira, culto de oração, né? Às 19 horas, né? Um pouquinho antes das 19 nós abrimos a igreja, né? Vai chegar meio na hora, não ter a aglomeração, caminhando para lá e para cá, né? Não ir muito no banheiro, vamos ter todo o cuidado, e Deus vai nos abençoar, né? Esse mal não vai trazer dano para nós, porque nós estamos em oração e Ele nos guardará. Nós não somos imprudentes, então Deus faz a parte dele, amém? Que Deus abençoe a irmã, seja bem-vinda. É filha? Oi? É neta? Deus abençoe, seja bem-vinda, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus os guarde pelo seu poder. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.